Olá, boa tarde. Boa tarde. Chegamos aí com os assuntos mais importantes desta manhã de segunda-feira. Advogado do governo tenta adiar julgamento das contas de Dilma Rousseff e pede afastamento do relator do caso. Uma difícil escolha. Saiba o que levar em conta na hora de apostar numa escola para os pequenos. Equipes da Polícia Militar interditam a Avenida Paulista em São Paulo. Suspeita de bomba levou susto à região. Para economizar no supermercado, o consumidor abandona a fidelidade e aposta em marcas mais baratas. E aumenta o comércio de vales, vale-refeição, alimentação, transporte. O trabalhador tem trocado benefício por dinheiro, mas isso é ilegal. Inofensivas, pero no mucho, hein? As bombas, tão comuns nas grandes cidades, transmitem doenças e estão na mira das autoridades sanitárias. Ainda tem ofertas de emprego, mais de 1.500 vagas, o fim de semana do esporte e muito mais no Jornal da Cultura, primeira edição, começa agora. Fique aí com a gente. A gente começa falando desse tempo de crise, uma coisa que já era comum, agora muito mais, né? A venda de vales refeição, alimentação e transporte tem aumentado nesse momento de crise. O trabalhador prefere trocar o benefício por dinheiro vivo na hora, mas esse comércio é ilegal. A venda de benefícios, como vale-refeição, alimentação e transportes, é uma prática comum, ainda mais nestes tempos de inflação alta e dinheiro curto. Este bancário, que prefere não se identificar, usa o dinheiro dos vales para pagar as prestações do carro. São R$ 1.200 por mês. Eu vendo vale-refeição e vale-alimentação, né? E eu deixo o cartão lá, onde eu vendo, e no final do mês eles me transferem o valor do benefício, né? É uma porcentagem, eles cobram, se não me engano, acho que de 15% a 16%, né, em cima do valor integral. Complementar a renda é o principal motivo que leva os trabalhadores a venderem os benefícios, segundo o Instituto Data Popular. A pesquisa aponta ainda que, por causa da crise, 4 em cada 10 funcionários que recebem o Vale-Refeição comercializaram o benefício nos últimos 6 meses. Outros 60% dos entrevistados, com idade entre 16 e 70 anos, já trocaram vale por dinheiro ao menos 2 vezes na vida. Ao meu ver, é um benefício, né? Então eu posso ser o que eu bem entender com ele, né? Ele não sabe, mas a prática é ilegal. O trabalhador deve usar da melhor forma possível, da forma que foi estabelecido por lei, que é para melhorar a sua saúde e nutrição. A venda de benefícios pode resultar em demissão por justa causa para o empregado. E quem compra também comete um crime. O trabalhador que vende está praticando o crime de estelionato e o que compra, uma receptação dolosa. Época de matrículas, reserva de vagas para o ano que vem. Para quem está em busca de uma escola para os filhos, esse é um período de muitas dúvidas, né? E bota dúvida nisso. Mas olha, o principal, defendem os especialistas em educação, é definir o tipo de formação que os pais desejam para os filhos e procurar escolas que se encaixem no perfil da família. Não se engane ao ver Miguel quietinho no sofá. Ele não para. E os pais não param de procurar uma escola para o menino. Já visitaram 8 e ainda não se decidiram. Muito difícil. Por quê? Porque eu acho que para mim nenhuma escola vai ser suficiente. Vai cuidar do meu filho, obviamente, como a gente cuida, né? A dúvida dos pais de Miguel é compartilhada por tantos outros quando chega a época das matrículas. Pensar na localização da escola é importante, nos valores também. E não só nos das mensalidades. Se os valores da escola são coniventes com os valores da família. Então, se é uma escola laica, se é uma escola que tem uma orientação religiosa. Analise a metodologia de ensino usada. Converse com outros pais sobre a satisfação com a escola, segurança e estrutura do local. A média alcançada pelos alunos no Enem não deve ser o único critério a ser avaliado. Procure uma escola que transforme seu filho em um aluno bom e feliz. O Enem, ele é um exame. Ele não quer dizer que ele vai avaliar toda a metodologia, todo o processo de ensino que aquela escola está oferecendo. Então, é muito importante que a criança tenha o prazer de aprender, que ela tenha uma identidade com a escola e não simplesmente porque aquela escola está dentro de uma classificação por causa do Enem.
Muita dona e dono de casa já reparou, né? Dá para economizar bem nas compras só trocando a marca famosa por uma genérica. Uma coisa que ajuda muito são os produtos com fabricação própria do supermercado. Eles são, em média, 20% mais baratos e já não ficam devendo, né, em qualidade. De saco de lixo ao feijão de todo dia. Nas gôndolas dos supermercados, as marcas próprias das redes de varejo disputam espaço com os produtos que já ganharam a preferência do consumidor. É compatível, né? Com a gente tem aí no mercado com essas marcas mais famosas. A qualidade é boa, tem uma marca, tem um reconhecimento, né? Então vale a pena. Em média, as marcas próprias são 15% a 20% mais baratas que as marcas líderes. Como não investem em propaganda, os supermercados podem praticar preços menores. Em tempos de crise, as marcas próprias tendem a conquistar mais consumidores. Na classe mais AB, ela é muito penetrada, ela tem uma presença bastante forte, mas a marca própria vem ganhando espaço também nas classes populares e ela vem ganhando espaço justamente porque ela traz com ela todo o aval, a chancela do varejo. O consumidor vê vantagens, mas sem dúvida nenhuma as marcas próprias são um grande negócio para as redes de varejo. Além de garantir uma boa margem de lucro na venda desses produtos, eles ajudam também a fidelizar os clientes. Produtos de limpeza e alimentos in natura são os preferidos por quem consome marcas próprias. Os varejistas vêm investindo forte na qualificação da marca própria. Ele é mais acessível, ao mesmo tempo ele tem uma qualidade similar à das marcas tradicionais. Então o desafio do varejo está justamente em provocar o desejo, fazer com que o cliente tenha esse interesse em experimentar. Um desafio que aos poucos vai caindo no gosto de quem faz compras. A gente precisa experimentar e se for de qualidade, aí a gente continua consumindo. Isso aí, aqui no Jornal da Cultura, primeira edição, que não falta é dica para o seu bolso, para você, para a sua família. Agora a gente dá uma outra notícia, e essa é boa, hein? O CAT, da Prefeitura de São Paulo, tem mais de 1.700 vagas de emprego. Pois é, emprego disponível aí. A repórter Laís Duarte tem mais detalhes para a gente sobre essas vagas. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. Olha, tem vagas para padeiro, promotores de venda, nutricionistas, clínico geral. Os salários variam de R$800 até R$18 mil. E a gente pode perceber, dando uma passeada aqui pelo CAT, que muitos dos que procuram por essas vagas são jovens. Eu vou conversar agora com a Graziela Vieira, que é selecionadora. Graziela, para esse público, tem vagas que exigem pouca experiência ou de repente podem ser uma oportunidade de primeiro emprego? Sim, hoje nós temos 135 vagas disponíveis, tá? Sem experiência, entre elas atendente de lanchonete, vendedor porta a porta. E nós temos também 56 vagas para jovem aprendiz, tá? Então quem está interessado tem na área de atendente de lanchonete e também de vendedor. Os interessados devem fazer o quê? Ir até o CAT mais próximo da sua residência, né? Levando RG, CPF, a carteira de trabalho, o número do PIS se tiver, e aí ele passa a ter acesso a essas vagas. Ok, muito obrigada pela participação. Dá para saber mais sobre essas vagas e muitas outras pelo site prefeitura.sp.gov.br/trabalho. Aldo. Bem, obrigado, Laís, pelas informações. Tem crise aí, mas não é motivo para ficar em casa. Dá para correr atrás do emprego, conseguir aí uma nova atividade e sair adiante. Gabriela. Os pombos em São Paulo já são um caso de saúde pública. Uma pesquisa brasileira indica que essas aves podem transmitir até 60 doenças para o ser humano. E agora um projeto de lei quer proibir a população de alimentá-los aqui na cidade. Cenas como essa são comuns. Para mim, não tem problema nenhum. Só que eu jogo comida, isso é fácil. Com medo também de bater asa e, né? Mas o símbolo da paz e seus simpatizantes estão na mira da Câmara de Vereadores de São Paulo. Um projeto de lei quer multar em até R$200 quem for flagrado alimentando esses passarinhos. Na natureza, eles têm a função de controlar os insetos e replantar sementes das plantas que comem. Mas nas cidades, com a fartura de alimentos, se reproduzem sem controle. Os pombos são os animais mais comuns no ambiente urbano. O acúmulo das fezes que eles eliminam danifica edifícios e monumentos. E pior, quanto maior a quantidade desses animais, maior a chance de contaminação de doenças nos seres humanos. Os pombos
transmitem doenças especialmente através das suas fezes. As fezes ressecam e principalmente os fungos acabam ficando dispersos no ar e são inalados pelas pessoas. Existem riscos de causar não só doenças pulmonares, como também causar o risco de meningite. E a prevenção, como sempre, é o melhor remédio. Procurar manter, especialmente redes protetoras, à medida que manipularem isso, ou seja, fizerem a limpeza dessas sacadas ou varandas ou quintais, sempre coloquem máscaras antes de fazê-lo e procurem se utilizar de luvas para que não toquem diretamente nessas fezes. Vamos falar sobre alimentação e solidariedade, como a gente desperdiça alimentos no Brasil, né? O Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam alimentos no mundo. Só que aquela fruta bem madura, até uma verdura um pouco mais murchinha, ainda estão boas para o consumo e por isso alimentam centenas de pessoas, de crianças. 13 mil toneladas de comida entram e saem apressadas da CEAGESP, em São Paulo. E a ditadura da beleza faz vítimas também entre os alimentos. Os que estão fora dos padrões são descartados. O Brasil é um dos 10 países que mais desperdiçam alimentos no mundo. Quer ver um exemplo? De cada 10 mamões que são colhidos no campo, 3 vão para o lixo. Pimentões, batatas, pepinos também. Entre as hortaliças, quase 40% são descartadas. Para diminuir o desperdício e aumentar a solidariedade, o Banco de Alimentos da CEAGESP recolhe frutas, verduras e legumes. São 130 toneladas por mês. Então são frutas bem maduras que dá para fazer um suco, uma vitamina, uma polpa, geleia, né? Às vezes a verdura está um pouco murcha, nós fazemos a seleção e conseguimos um bom aproveitamento. Um banquete para a Associação Nossa Turma, que atende 235 crianças. Aqui a criançada aprende a comer alface, o tomate, a cebola, que é uma maravilha. Cardápio balanceado, comida colorida, temperada com generosidade. Delícia, muito gostosa. Legal, a notícia que preocupou muita gente, uma ameaça de bomba assustou quem passava pela Avenida Paulista hoje pela manhã. Uma mochila com fios e um relógio estava num ponto de táxi da rua Leôncio de Carvalho, perto da esquina com a avenida. Dentro dela havia um cilindro de gás de 5 quilos que poderia explodir caso entrasse em contato com alguma chama. Por volta das 7 da manhã, o trânsito foi fechado na região. O GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais, foi chamado para averiguação. A mochila foi levada e ainda não há nenhuma pista de quem poderia ter deixado o artefato lá. A via voltou a ser liberada agora há pouco. A gente vai para outras notícias nacionais. Um bebê foi abandonado, encontrado dentro de uma sacola no bairro de Higienópolis, região central de São Paulo. Veja no nosso giro. Um morador da região encontrou a bebê com 2 dias de vida. Um médico que passava pelo local fez os primeiros socorros até a chegada da PM. Ela foi levada para a Santa Casa de Misericórdia e passa bem. A polícia pediu imagens das câmeras de segurança da região para descobrir quem abandonou a criança. Um casal do Rio de Janeiro entrou por engano na favela do Caramujo, em Niterói, guiado pelo aplicativo de celulares Waze. Eles foram recebidos a tiros por traficantes que controlam a região. Regina Stringari Múrmura, de 70 anos, foi atingida por disparos e morreu. O marido dela não sofreu ferimentos causados pelas balas, mas foi agredido pelos criminosos. Moradores flagram pelo celular o fogo que destruiu 2 prédios do Tribunal Regional do Trabalho em Goiânia. A Polícia Federal vai investigar se o incêndio foi criminoso. Salas de desembargadores, computadores e documentos foram destruídos. A gente fala agora do comércio. O fim de ano costuma ser uma época bem esperada, né? Por varejistas, comerciantes. Pois é, a gente falou agora há pouco de vagas de trabalho aí disponíveis. Dessa vez, a expectativa é de queda nas vendas por causa da crise, um cenário que afeta a contratação de funcionários temporários. Se antes o consumidor enchia as sacolas, agora é mais cauteloso para não gastar mais do que pode. Porque o dinheiro tá curto, né? Então você tem que pesquisar. Economizando o que dá para comprar só o essencial mesmo, o que não dá, deixa para a próxima vez. A crise não tá dando, não. Uma pesquisa do SPC Brasil apontou que 11% dos comerciantes estão inseguros quanto às vendas de Natal, historicamente consideradas as melhores do ano. O reflexo imediato é nos empregos temporários. A expectativa é que apenas 20%
24 mil serão criados, 10% do que foi gerado no mesmo período do ano passado. Por isso, 9 em cada 10 lojistas disseram que não pretendem contratar. Ano passado, esta agência selecionou candidatos para 900 vagas temporárias. Hoje são 250. Algumas empresas não conseguiram completar seu quadro por falta de funcionários. Hoje, as empresas já estão fazendo uma seleção diferenciada. Elas estão entrevistando um número maior de pessoas, elas estão procurando maior qualificação profissional. Essa economista alerta que, sem emprego, aumentam as chances do consumidor contrair dívidas e dá algumas dicas. Fazer uma reserva financeira para quem ainda não está endividado e tentar negociar sua dívida para quem já está no vermelho. Mas alguns setores vão na contramão das estatísticas. Essa loja de brinquedo e papelaria na rua 25 de março contratou 19 funcionários para atender a clientela no período que vai do Dia das Crianças até o final do ano. Nós criamos uma expectativa aí de aproximadamente uns 4 a 5% em relação ao mesmo período do ano anterior até o fim do ano. Para mim ter a qualidade de serviço, eu tenho que ter gente na loja. E olha, depois de entregar ministérios ao PMDB para não perder os dedos, o governo investe contra outro foco de um possível impeachment, o Tribunal de Contas da União. A Advocacia Geral da União pediu o afastamento do ministro Augusto Nardes, relator do processo que julga as contas de 2014 do governo Dilma. Os advogados do governo justificaram o pedido aos demais ministros do tribunal por entender que Nardes antecipou o parecer negativo em entrevistas à imprensa, o que é proibido. Com o recurso, o governo espera suspender o julgamento previsto para esta quarta-feira e ganhar tempo para reorganizar a base no Congresso. Pela primeira vez em 80 anos, o tribunal pode rejeitar as contas de um presidente. Para ter efeito, o parecer deve ser acolhido pelos parlamentares, o que permitiria um impeachment. A oposição acusa o governo de cercear a liberdade do TCU e lembra que 8 pedidos de impeachment estão na fila da Câmara. Apesar de fragilizado pela denúncia sobre contas na Suíça, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, promete colocá-los em votação. Se quiser comentar nossas reportagens, os temas que a gente trata aqui no Jornal da Cultura Primeira Edição, a gente está nas redes sociais, no Twitter pelo @JCPrimeira e no Facebook o nosso endereço é Jornal da Cultura Primeira Edição, tudo junto, sem tio, sem cedilha. Deixa lá o seu comentário pra gente. Isso aí, vamos lá registrar a participação da turma. O Rodrigo Leme, Major Noronha, Fátima Neto, Michel Soares, Emerson Lima, Adeildo Duarte, Nelly Pontes e Nazaré Paulo. Obrigado pelas mensagens, as dicas, às vezes os puxões de orelha e principalmente obrigado pela sua audiência. A seguir, Médicos Sem Fronteiras deixam o Afeganistão depois de ataque norte-americano que matou 20 pessoas num hospital da ONG. E mais, prova teste para a Olimpíada 2016 coloca dúvidas sobre pista de BMX. Estamos de volta a meio-dia e 20 minutos. A gente vai agora para as notícias internacionais. A Organização Humanitária Médicos Sem Fronteiras afirma que vai deixar a cidade de Kunduz, no Afeganistão, depois do ataque que atingiu, por engano, um hospital. 22 pessoas morreram. Pois é, os Estados Unidos assumiram a culpa por esse bombardeio que tinha como alvo grupos radicais. 10 pacientes e 12 funcionários da organização foram mortos, 37 pessoas ficaram feridas. A Casa Branca admitiu culpa e pediu desculpas pelo que chamou de danos colaterais de uma operação militar. Os bombardeios tentavam atingir bases do Talibã, grupo que dominou a cidade de Kunduz na semana passada. O exército afegão tenta retomar o controle da região, que agora é palco de intensos conflitos. A ONG Médicos Sem Fronteiras chamou o ataque ao hospital de crime de guerra e pediu uma investigação independente. No sábado, dia do ataque, as Nações Unidas já haviam se manifestado da mesma forma. O tufão Mujigai deixa ao menos 7 mortos e mais de 200 feridos na China. 16 pessoas estão desaparecidas, pescadores que foram surpreendidos pela tempestade quando ainda estavam no mar. A região de Cantão, no sul do país, é a mais atingida. Os ventos, que chegam a 180 km por hora, deixaram a área sem água e sem luz. Os voos foram cancelados. 17 mil pessoas precisaram ser deslocadas.
Nobel de Medicina vai ser dividido entre 3 cientistas que desenvolveram meios de combate a verminoses e a malária. William Campbell, irlandês, e Satoshi Omura, japonês, descobriram uma droga que diminuía radicalmente a incidência de 2 doenças causadas por vermes. Eles vão dividir metade do prêmio, equivalente a $960 mil. A outra metade ficará para a chinesa Yu Tu, que desenvolveu uma nova terapia contra a malária. Agora é a semana, né, do Nobel. A gente todo dia vai ter uma notícia desse prêmio. A gente vai para a China agora, que o país inaugura uma ponte só para os muito corajosos. Olha, de tirar o fôlego, viu? Esse, inclusive, é o apelido dela. Uma passarela para atravessar um desfiladeiro toda feita de vidro. Parece pouco, mas atravessar os 300 metros de caminho suspenso deve parecer uma eternidade. A ponte fica a 180 metros de altura. Lá embaixo, um vale de vegetação, no fundo de penhascos rochosos. Para cruzá-la é preciso usar uma proteção para os sapatos e vestir toda a coragem possível. Quem já se arriscou conta que dá para sentir a ponte balançando durante a travessia. A passarela foi inaugurada na semana passada em um parque da província de Hunan. O abismo transparente é feito com painéis de vidro, 25 vezes mais resistentes do que o vidro comum. É a primeira ponte suspensa totalmente de vidro da China, mas só por enquanto. O pessoal gostou da ideia, já está construindo mais uma em outra província. Vertigem. Vamos para a hora do esporte. Cadu Cortez, bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Gabi? Tá tranquila? Tô tranquila. Tá tranquila, daqui a pouco a gente fala com a Gabi. Por que você está fazendo assim? Não entendi. Daqui a pouco vocês vão saber direito. Tudo bem, Rafa? Tranquilo. Tem dor de cabeça daqui a pouco aí para alguns torcedores. A gente começa falando de um esporte que foi muito bem, vem vindo muito bem nas Olimpíadas, nas quadras, na praia. O Brasil chegou ao lugar mais alto do pódio. Estou falando do vôlei. Vamos ver. Dentro do ginásio do SESI, em Maceió, o Brasil bateu a Argentina na final e se tornou campeão sul-americano pela 30ª vez. O jogo começou nervoso, com as duas equipes desperdiçando muitos saques. Mas quando a bola entrava em jogo, o Brasil também era mais efetivo. E a vitória veio em 3-0 sobre os maiores rivais e a hegemonia no continente. Nas areias, Larissa e Thalita venceram por 2-0 as alemãs Laura Ludwig e Kira Valkenhorst. Pela primeira vez na carreira, a vitória deu o título à competição, que reúne as 8 melhores duplas do ranking da federação e também a vaga para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. No masculino, Alisson e Bruno Schmidt confirmaram a grande fase que atravessam. Os brasileiros venceram com facilidade por 2-0 os donos da casa, Nick Lucena e Phil Dalhausser, na decisão em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. Ouro e vaga garantida na Olimpíada do Rio 2016. Sem dúvida, dá para imaginar muitas medalhas ainda no vôlei, tanto na quadra quanto nas areias. Vamos falar de ciclismo de bike agora, né? De mountain bike, na verdade, formato reduzido por conta da chuva. O Desafio Internacional de BMX testou as principais operações para Rio 2016. O local das competições teve novos contratempos com muita chuva durante o dia. Com isso, as finais foram canceladas e os pódios decididos a partir das qualificatórias. No masculino, ouro para o letão Edzus Treimanis. O brasileiro Renato Rezende ficou com bronze. No feminino, a vencedora foi a colombiana campeã olímpica e mundial Mariana Parron. O desafio foi marcado por acidentes no Parque Radical de Deodoro. Após os pilotos se recusarem a treinar na sexta-feira, foram feitos reparos e as disputas liberadas. Uma das principais críticas foi em relação às retas, repletas de elevações. As inclinações deveriam projetar as bikes para cima e para frente, mas só estariam jogando para cima, o que aumenta o risco de quedas. O Comitê Rio 2016 se pronunciou, informando que a segurança dos atletas é prioridade e que o design da pista foi aprovado pela Federação Internacional. Brasileirão decidido? Que nada. Dá só uma olhada nos gols. O Galo deu o recado, com gols de Leandro Silva contra Giovanni Augusto e Lucas Prato. O Atlético Mineiro bateu o Curitiba por 3-0 em pleno Couto Pereira. No Morumbi, o São Paulo venceu por 1-0 o Atlético Paranaense. Gol do atacante Rogério e segue na cola do Santos em quinto lugar. O Peixe segue em quarto, após despachar o Fluminense na Vila Belmiro. Gols de Lucas Lima, nessa falha horrível de Diego Cavalieri, Marquinhos Gabriel e Neto Berola. Robert, no ângulo, descontou, mas foi só 3-1 placar final. O Vasco não saiu do empate com o Avaí.
Nenê para o time Cruz Maltino e André Lima para o Tubarão. O Vascão ainda segue na zona de rebaixamento. O Coringão saiu na frente contra a Ponte Preta em Campinas. Jadson, 1-0. No segundo tempo levou um empate e a virada com Elton e Felipe Azevedo. Mas Rodriguinho acertou uma pancada de primeira e deixou tudo igual. Final 2-2. E o Palmeiras, contra a Chapecoense. A Avenida Egídio, lateral esquerdo do Palmeiras, estava escancarada. Pode ir mostrando os gols aí. Foram 5 da Chapé. Apodi, Ananias, Túlio, Camilo e Túlio de Melo. Dudu fez o de honra. Que vergonha, hein, Verdão? Pois é. Apenas Grêmio e Cruzeiro ficaram no 0-0 e a última só da seleção brasileira, Felipe Coutinho, foi cortado, né? Quinta-feira tem o primeiro jogo das eliminatórias Brasil e Chile e pro lugar dele, Kaká do Orlando City foi chamado. É isso aí. Muito bem. Obrigado, Cadu. Valeu, Até Aldo. amanhã. Até amanhã. Tchau, Gabi. Ó. Tchau. Tchau. Isso aí, minha gente. Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Se quer saber mais sobre o Brasil e o mundo, acesse o nosso site tvcultura.com.br/jornalismo. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o JC Debate. Hoje fala sobre o estresse, a pressão sobre os estudantes nessa época de provas vestibulares, Enem. Fique com o JC Debate. A gente volta amanhã ao meio-dia. Uma boa tarde para você. Bom início de semana. Tchau.